Olá, aqui é o professor LG e eu vou resolver algumas questões envolvendo razões. A primeira questão diz o seguinte: qual a razão entre a base e a altura do retângulo ABCD? Então, olha só, o retângulo ABCD, a minha base está aqui e a minha altura está aqui. Qual é a medida da base? Ela vai de 0 até 7. Então, a medida da base é 7. Vou marcar aqui, ó, base igual a 7. E a medida da altura é quanto? Bem, ela vai de 0 até 3, então eu tenho uma altura igual a 3. Se eu quero a razão entre a base e a altura, eu preciso respeitar a ordem. Então, vai ser base sobre altura. Posso até colocar, ó, base está para altura, em qual razão? Na razão de 7 para 3. Agora, eu inverti. Olha só, eu quero a razão entre a altura e a base do retângulo ABCD. Lembrando que a altura é igual a 3 e a base é igual a 7. Então, a razão entre a altura e a base, né, a área está para a base, na razão de 3 para 7. Então, isso aqui é justamente a razão inversa do exercício anterior. Qual a razão entre o preço do etanol e da gasolina? Então, eu tenho aqui, ó, o preço do etanol R$ 3,00 e o preço da gasolina R$ 4,00. Se eu quero a razão entre o etanol e a gasolina, eu digo que o etanol está para a gasolina na razão de 3 para 4. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, A e B. Numa máquina A, cada 480 parafusos produzidos, 6 são defeituosos. E na máquina B, a cada 1.200 parafusos produzidos, 16 são defeituosos. Em qual das máquinas o desperdício da produção é maior? Vamos ver a razão entre os parafusos desperdiçados para o total. Então, na máquina A, eu tenho uma razão de 6 para 480. Só que eu posso simplificar. Se eu divido o numerador e o denominador por 6, eu vou ter a seguinte razão, de 1 para 80. É um parafuso desperdiçado para cada lote de 80. Agora, na máquina B, eu tenho 16 parafusos desperdiçados para cada 1.200. E tanto 16 quanto 1.200 são divisíveis por 16. Então, se eu divido 16 por 16, eu obtenho 1. E se eu divido 1.200 por 16, eu obtenho 75. Agora, como que eu vou comparar 1 sobre 80 e 1 sobre 75? O que caracteriza o desperdício maior? Bem, o que caracteriza isso é o meu denominador. Quanto menor o meu denominador, maior o meu desperdício. Então, entre 1 para 80 e 1 para 75, esse denominador aqui é menor. Então, eu posso afirmar que a máquina B é a de maior desperdício. Então, vou anotar aqui, ó, maior desperdício. Um investidor aplicou R$ 5.000 em uma caderneta de poupança que no final do ano rendeu R$ 840. No mesmo período, esse investidor aplicou R$ 12.000 em um fundo de ações que rendeu R$ 2.700. Qual aplicação teve a maior rentabilidade? Para resolver esse exercício, eu vou calcular duas razões. Primeiro, na poupança, eu vou calcular a razão entre o rendimento, que é 840, sobre a aplicação, que é 5.000. E no fundo de ações, vou fazer o mesmo. O rendimento foi de 2.700 para uma aplicação de 12.000 reais. Agora, como que eu vou comparar qual dos dois fundos teve maior rentabilidade? Eu vou fazer o seguinte, como eu tenho um denominador 5.000
e tem um denominador 12.000, na razão de cima eu vou dividir o numerador e o denominador por 5, para ficar com 1.000 aqui no denominador. E na razão de baixo, eu vou dividir o numerador e o denominador por 12, porque eu fico com 1.000 no denominador também e eu consigo comparar. Se eu divido 840 por 5, vou fazer isso aqui do lado, ó, 840 dividido por 5, eu vou ter quanto? Ó? O 5 cabe no 8 uma vez. 1 vezes 5, 5. Para 8, faltam 3, baixo 4. Depois eu faço 6 vezes 5, 30. Para 34, faltam 4, baixo 0. E 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, se eu divido em cima e embaixo por 5, eu vou ter 168 sobre 1.000. Agora, vamos trabalhar com essa razão do fundo de ações. Eu vou dividir em cima e embaixo por 12. Então, ó, 2.700 dividido por 12. Quanto que vai dar? 2.700 dividido por 12. Eu sei que 2 vezes 12 dá 24. Para 27, faltam 3, baixo 0. 2 vezes 12, 24. Para 30, faltam 6, baixa outro 0. E 5 vezes 12, 60. Para 60, resto 0. Então, a razão vai ser igual a 225 sobre 1.000. Então, tem aqui, ó, 225 para 1.000. Essa é a razão da minha aplicação em fundo de ações. Então, eu ganhei R$ 168 para cada R$ 1.000 aplicados aqui na poupança. E aqui eu ganhei R$ 225 para cada R$ 1.000 aplicados no fundo de ações. Então, posso concluir que quem obteve a maior rentabilidade é o fundo de ações. A minha resposta é fundo de ações.